Bem-vindos ao webinar Fundos Europeus Portugal 2030, o plano para 2024 e oportunidades. Fazendo aqui um pequeno enquadramento, de acordo com o que foi anunciado no início deste ano, em 2024 serão lançadas pelas autoridades de gestão do Portugal 2030 cerca de 537 avisos, mobilizando assim mais de 7 mil milhões de euros de fundos concurso. Desta forma, o plano anual, aquele que diz respeito a 2024, portanto, será alvo de atualizações todos os quadrimestres e nesta primeira atualização, desde janeiro até abril, serão lançados 263 avisos. Perspectiva-se assim que 2024 seja marcado por uma forte aceleração e operacionalização da execução do Portugal 2030, pelo que esta sessão informativa visa então esclarecer as principais dúvidas e informar sobre as principais oportunidades para o tecido empresarial nacional. Sem demoras, junto à conversa, a engenheiro António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, também Filipe Roque, Diretor do Crédito Protocolado e Fundos Europeus NextGen do Banco Inter, e António Valente, Diretor Comercial da EFI Group Portugal. Durante toda esta sessão poderão colocar as vossas dúvidas e questões no chat para o efeito, indicando para quem se dirige a questão, e nos próximos dias vamos recolher, compilar e fazer-vos chegar as respostas através do e-mail que utilizaram no registro do evento. Iniciaria, portanto, o debate, começando por colocar algumas questões ao Sr. Presidente da CCDR Norte. Engenheiro António Cunha, de que forma é que as metas estabelecidas estão alinhadas com as necessidades e desafios específicos de Portugal e considera que o Portugal 2030 procura aqui equilibrar o desenvolvimento económico e social entre as diferentes regiões do país? Muito obrigado. É um prazer juntar-me a este webinar e tentar responder às suas questões. Mais do que estar alinhado com as estratégias nacionais, certamente os programas que são programas europeus estão desde logo alinhados com as estratégias europeias e, portanto, há dois racionais que são totalmente subjacentes e fundacionais do Portugal 2030 e de todos os seus programas, e que são as políticas europeias no domínio do digital e do ambiente. Portanto, as transições digitais e energético-ambiental estão no centro das políticas europeias e isso é declinado para estes programas, nomeadamente programas que... nomeadamente o Portugal 2030 vive de dois fundos europeus, é alimentado por dois fundos europeus, o Fundo para o Fundo para o Desenvolvimento Regional, o FEDER, e o Fundo Social Europeu, o FSE+. E, portanto, é neste contexto que Portugal também fez a sua estratégia 2030, totalmente alinhada com estas duas linhas de força e, portanto, é nesse contexto que temos que ver este programa e os vários programas do Portugal 2030. Depois, há questões do modo como nos organizamos a nível nacional. É uma organização que segue, embora com um léxico diferente, mas tem, do ponto de vista estrutural, uma lógica não muito diferente da do Portugal 2020, quer isto dizer, há os chamados programas temáticos, programas que tenham uma gestão nacional e os programas regionais, programas que têm depois uma gestão e uma orientação com alguma especificidade regional. Portanto, os grandes programas temáticos é o conhecido, portanto, o programa que ainda tem um nome, que é mais conhecido por Compete, embora o seu nome agora seja o Programa de Inovação e Transição Digital, portanto, o programa, por assim dizer, para as empresas e para a inovação, e depois o programa das pessoas, chamado Programa Pessoas, portanto, que recebe quase a abreviatura de pessoas, que é o programa da demografia, das classificações e da inclusão, e que é o programa fundamentalmente alinhado com as estratégias do Fundo Social Europeu. Ainda há mais dois programas temáticos,
o programa da ação climática e da sustentabilidade, fundamentalmente muito orientado para o financiamento das grandes infraestruturas de mobilidade nas cidades, vulgo metros ou metros de superfície, e o programa do mar. Para além disso, temos os 5 programas regionais, das 5 regiões do continente e das 2 regiões autónomas e do programa de assistência técnica. Mas, portanto, é neste contexto que todos os programas se orientam e penso que neste webinar estaremos com o foco, sobretudo, nos apoios às empresas, e os apoios às empresas serão veiculados fundamentalmente pelo programa, portanto, pelo Compete 2030, na designação do Programa de Inovação e Transição Digital, e pelos programas regionais, portanto, pelos vários programas regionais, também em questões de formação, pelo programa de pessoas, pelo programa, portanto, da demografia e das qualificações. Se me pergunta se os programas estão orientados quer para os desafios das nossas empresas, quer para os desafios da coesão, que foi a sua questão, da coesão social e desenvolvimento económico, se existe aqui este equilíbrio, esta procura por este equilíbrio. Sim, certamente que é nesse contexto que nos moveremos. Desde logo, estão muito orientados para aquilo que são os desafios das empresas, e esses 2 desafios da agenda digital e da agenda da sustentabilidade são desafios incontornáveis também para o nosso setor produtivo, depois com as várias linhas e com os vários temáticas, com as várias medidas de apoio que existem, e desde logo uma grande separação entre aquilo que é financiado pelos regionais e pelo Compete, nomeadamente os programas das PMEs. As PMEs são apoiadas em grande medida e fundamentalmente pelos programas regionais, as médias e grandes empresas a partir do programa Compete. A coesão ela é conseguida quer com apoios às empresas e com benefícios que são dados a investimentos no interior, com majorações e com alguns programas específicos que são abertos para o interior, para zonas onde o investimento pode, por vezes, não ser tão atrativo, e por isso há aqui medidas de diferenciação positivas. A questão da coesão também é muito alavancada a partir de outros apoios que são dados às autarquias, às estruturas de segurança social, às IPSS, onde também os programas regionais, portanto, têm intervenção. Poderemos falar isso com mais detalhe ao longo desta conversa, mas para terem uma ideia daquilo que é a nossa afetação em termos nomeadamente do programa Norte, do programa Norte 2030, que é o programa regional com maior dotação orçamental, com 3,4 mil milhões de euros, e, portanto, para nos dar uma ideia do qual são as grandes opções que fazemos aqui em afetação de verbas, a nossa OP1, portanto, a competitividade, onde está o apoio às empresas e ao ID, nesses 3,4, tem cerca de 1.000 milhões de euros, portanto, que é um peso significativo, e depois a questão ambiental também se aproxima de 1.000 milhões de euros. Depois, portanto, sobram 2,4 milhões de euros para os outros OPs, ou Objetivos de Política, onde está a OP3, um pequeno programa ligado à mobilidade da ferrovia, mas que tem uma pequena expressão, a parte das pessoas, da cultura e da saúde, a OP4, e depois a OP5, o nosso apoio às autarquias, o nosso apoio aos investimentos físicos, seja à regeneração urbana ou intervenções
no espaço público, onde temos cerca de 700 milhões de euros. Portanto, uma aposta grande na parte que diz diretamente a respeito às empresas, que é essa parte da OP1, portanto, da parte da competitividade, depois complementada ainda com pequenos apoios que podemos dar no OP2, no eixo da sustentabilidade, onde há uma linha para apoios a investimentos em empresas em economia circular. E eu, por agora, ficava por aqui, depois responderia ou falaríamos mais em detalhe destas várias medidas e como elas serão e como é que elas serão implementadas. Sim, senhor. Eu tinha só uma última questão antes de juntar também aqui à conversa o António Valente, que tem a ver com uma parte mais de execução. Existe uma ideia generalizada de que existe um período de 3 a 6 meses para responder aos pedidos de reembolso das empresas pela execução dos seus investimentos, mas verifica-se que este prazo não é cumprido. Qual é efetivamente o tempo previsto para responder a estes pedidos? Os tempos deviam ser esses. Depois, os tempos, de facto, dependem de vários fatores, entre os quais, por vezes, os pedidos de informação que as entidades envolvidas na avaliação destas candidaturas fazem. Portanto, mas eu acredito que esses tempos serão tempos de referência e acredito que no 2030, com alguma melhoria e algum aumento da experiência que estamos a ter face ao passado, que esses tempos possam vir a ser garantidos. Muito obrigada, engenheiro, pela intervenção. Junto então também, como dizia há pouco, António Valente, diretor comercial da EFI Grupo Portugal, de forma a obtermos aqui um cruzamento de quem, por um lado, apoia na captação de oportunidades para as empresas e execução dos projetos, e por outro, de quem analisa estas candidaturas. Começando por ti, António, há praticamente um ano que foram lançados os primeiros avisos do Portugal 2030. Olhando para trás e fazendo uma comparação com a execução do anterior programa quadro, o Portugal 2020, que diferenças encontras no acesso ao financiamento? Olá, Bárbara. Antes de mais, deixa-me agradecer a presença do Sr. Presidente. É um prazer estar aqui, bem como a presença do Filipe, um bom amigo. É um prazer partilhar este momento com eles e com todos os que estão a ver e a ouvirem, seja nos escritórios, seja em casa. Relativamente à tua questão, diria que é consensual a semelhança relativa àquilo que é a fisionomia entre os diferentes programas, entre aquilo que é o Portugal 2020 e aquilo que será o Portugal 2030, ou que já é uma realidade do Portugal 2030. Há quem critique a falta de inovação relativamente àquilo que são as linhas de financiamento, embora, na minha perspectiva, é algo positivo e gostaria de sublinhar, porque permite uma espécie de uma linha condutora e sobretudo, permite às empresas terem um conhecimento maior sobre as várias oportunidades existentes devido à tal semelhança, à tal similaridade que existe entre programas e gostaria de destacar isso. Nesse sentido, e até porque também, como tive a oportunidade de dizer, não existe experiência suficiente no Portugal 2030, é conhecido, começámos agora a submeter os primeiros projetos, a dar os primeiros passos no âmbito do Portugal 2020, no Portugal 2030, para avaliar se o processo de candidaturas é mais ou menos complexo que o Portugal 2020, diria que os pontos principais até então são os seguintes e gostaria naturalmente de destacar. Parece-me que o formulário de candidatura foi modernizado, embora existam muitas semelhanças, portanto, é um ponto ao outro que destacaria essa modernização, esse retoque, se quiserem, esse redesign. Destacaria também uma maior elaboração em alguns critérios do mérito do projeto, nos avisos que saíram, o que acaba por ter uma consequência onde, a meu ver, os concursos são mais exigentes. E isso é bom, é positivo, ou seja, existe aqui um link, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer e de explicar, existe aqui um link ou um privilégio às áreas como a indústria 4.0, a transição digital, a sustentabilidade ambiental, a economia circular e, portanto, isso tem como consequência, a meu ver, uma exigência maior das candidaturas que são submetidas e dos avisos que estão ao dispor das empresas, mas isso
mais uma vez digo, é positivo para a resiliência e para a competitividade das empresas e também para a resiliência e competitividade da economia nacional. Ainda assim, gostaria também de destacar que no Portugal 2020 os concursos encontravam-se abertos durante um período curto de tempo e chegou inclusive a haver um calendário com aquilo que era a previsão da abertura dos concursos futuros. É consensual, nunca foi ou raramente foi cumprido, e desta vez, e eu acho que isto tem de ser encorajado nestes fóruns, desta vez parece-me que existe um esforço na tentativa de planear aquilo que é os avisos que vão sair e respeitar. Ou seja, mais uma vez digo, foi feito no passado esse mesmo esforço, não foi respeitado, desta vez parece-me que existe um consenso, sobretudo de tentar planear, pelo menos anualmente, aquilo que são os avisos e respeitar, e eu acho que isto é muito bom e gostaria de sublinhar. Para terminar, algo que também gostava de destacar e aqui, a meu ver, algo negativo, embora Portugal aqui não seja um ator responsável desta mesma decisão, mas gostaria de destacar, do ponto de vista negativo, a não abrangência das grandes empresas. Ora, como nós sabemos, as grandes empresas em Portugal, as poucas grandes empresas em Portugal que nós têm um impacto muito grande na nossa economia, sobretudo a nível daquilo que é o ecossistema que cria, e a maioria dos apoios não permite às grandes empresas submeter essas candidaturas, sobretudo na inovação produtiva. Sim, é verdade que existe um aviso que está previsto sair em de maio até junho, julho, no âmbito daquilo que é uma espécie, se quiserem, de mini agendas mobilizadoras previsto no Portugal 2030, que já permite às grandes empresas o investimento produtivo, como consequência de um projeto de investigação e desenvolvimento, mas eu acho que, sinceramente, é pouco e tenho bastantes dúvidas que as verbas direcionadas no âmbito da inovação produtiva e também as verbas direcionadas na investigação e desenvolvimento não sejam, ou sejam consumidas na totalidade com esta impossibilidade das grandes empresas se candidatarem. Por fim, mesmo para terminar, alertar e dizer também a quem nos está a ouvir que, sobretudo, até então, não significa que seja diferente no futuro, mas nas inovações produtivas deixou de existir a componente reembolsável. Isto atendendo àquilo que foi o aviso anterior e que está em vigor. Portanto, a componente reembolsável, empréstimos em juros, para quem nos está a ouvir, não está previsto nesta mesma candidatura e, portanto, isto faz com que o incentivo seja totalmente não reembolsável, totalmente a fundo perdido e, inclusive, teve aqui uma atualização das taxas de incentivo decorrentes da atualização dos limites de auxílio e, portanto, isto pode ter um ponto positivo, pode ter um ponto negativo, é apenas uma diferença que eu gostaria de destacar para ir de encontro também à tua pergunta. Muito bem, acho que ambos mostraram estar de acordo naquilo que diz respeito a ter havido uma procura por uma maior agilização no processo de candidatura, agora no Portugal 2030, alguns processos também de melhoria. Senhor Presidente, não sei se gostaria aqui de acrescentar, também fazendo este paralelismo com o Portugal 2030, se gostaria de acrescentar alguma outra nota relativamente a estes processos? Eu gostaria de reforçar que pelo menos é inequívoco neste momento a vontade do lado das autoridades de gestão dos programas de 2030 do cumprimento da calendarização, de que os avisos saiam dentro dos quadrimestres previstos e, portanto, e sobretudo também deste anúncio prévio que permite uma programação, este anúncio, portanto, sempre com alguma antecedência a dizer, percebemos o que é que está previsto, quais são os avisos saírem, pelo menos nos dois quadrimestres seguintes, portanto, do nosso lado, a grande determinação em que isso seja cumprido e esperemos que de facto a realidade o confirme. Sim, as alterações referidas a nível das limitações aos apoios às grandes empresas
ao investimento produtivo é uma mudança significativa, impostas por questões que vieram do quadro de concorrência a nível europeu e, portanto, são mesmo determinações que, em última análise, estão ancoradas em decisões do Parlamento Europeu e, portanto, têm uma ancoragem política muito forte, né, no contexto das decisões que chamamos de Bruxelas e que enquadraram todo este processo. Dar nota também de uma novidade que sobretudo tem a ver com os projetos de pequena dimensão, sejam pequenos projetos de ID, sejam com empresas também para centros de ID ou universidades, mas sejam pequenos projetos para para empresas, e é a questão dos chamados custos simplificados. Portanto, os projetos com apoios abaixo de 200 mil euros têm uma solução muito mais expedita do ponto de vista de justificação de custos. Todo aquele processo normalmente associado a ter que demonstrar as despesas do projeto é eliminado, porque o que acontece é que aquilo que é justificável e que tem que ser demonstrado, portanto, são os custos associados aos recursos humanos afetos ao projeto, e a partir daí, portanto, o resto do valor que é apoiado é um overhead, portanto, em cima desses custos com recursos humanos. Isso, certamente, para estes projetos pequenos vai trazer-nos uma grande simplificação, que é para quem tem que fazer os justificativos destes projetos e os pedidos de saldo, os pedidos de reembolso, que é para quem do nosso lado os analisa e tem que verificar, ou tinha que verificar essas despesas, algo que agora não vai acontecer. Portanto, é uma alteração significativa que temos a esse nível. Muito obrigada, Engenheiro António Cunha. Eu foco aqui a conversa com António Valente. No teu papel diário de diretor comercial da EFI Group, certamente tens contacto com várias empresas. Diz-nos, tem existido uma busca proativa por parte das empresas por oportunidades de financiamento neste Portugal 2030 e que apoio, indo em concreto àquilo que interessa, que apoios os empresários podem esperar neste plano anual do Portugal 2030 para 2024? Bárbara, eu diria que existe um interesse muito grande, de um modo genérico, por todas as oportunidades de financiamento, estejam elas inseridas no Portugal 2030, estejam elas inseridas nas candidaturas submetidas diretamente à Comissão Europeia, portanto, no Horizonte Europa, ou inclusive numa vertente fiscal. Temos assistido a um incremento daquilo que é os apoios fiscais utilizados na esfera do sujeito passivo e, portanto, esse interesse é claro e existe, e ainda bem que existe, e é de salutar. Se virmos bem, fazendo apenas um parênteses, as nossas empresas, por variados motivos, que não interessam dissecar, libertam pouca margem contributiva, são esmagadas com impostos, com custos de contexto e com outros temas que, mais uma vez digo, não interessa para o tema abordar aqui. E por isso, uma das escapatórias que o empresário tem para aumentar a sua margem, para financiar esses mesmos projetos, para ter uma taxa de rentabilidade maior, diminuir os tempos de payback, é efetivamente fazer uso deste tipo de apoios, portanto, financiamentos a fundo perdido, ou com taxas de juros muito, muito baixas, ou, inclusive, recuperar aquilo que é os investimentos por via fiscal. E, nesse sentido, acho que é efetivamente um excelente indicador, um bom sinal, esta abertura dos empresários em procurar saber mais e em irem de uma forma proativa à procura do conhecimento junto dos players que estão inseridos naturalmente no mercado. Relativamente à tua questão, que apoios é que podem esperar? Como eu tive a oportunidade de dizer, os empresários já têm algum conhecimento que veio, seja do CREN, seja do Portugal 2020 e agora do Portugal 2030, e, portanto, eu diria que tem vários tipos de apoios, mas destacaria os mais tradicionais, que são o Sistema de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento, sobretudo para a criação de desenvolvimento de novos produtos ou processos,
o sistema de inovação empresarial, sobretudo para aquilo que é um investimento produtivo, para financiar CAPEX, no âmbito daquilo que é aumento da capacidade produtiva, criação de novos estabelecimentos, diversificação de atividades e outros. O sistema de incentivo à qualificação e internacionalização, que tem um fator preponderante no âmbito daquilo que é o aumento da capacidade exportadora das PMEs e, portanto, financiar a atividade comercial em mercados externos e a presença no âmbito daquilo que são esses mesmos mercados. E depois, naturalmente, existem outras áreas, como, por exemplo, os apoios à formação. Neste momento temos o aviso que está em vigor e que é uma realidade e que as empresas podem submeter, nomeadamente o aviso à contratação dos recursos humanos altamente qualificados. Existem vários avisos também direcionados à eficiência energética, porque é um dos eixos prioritários no âmbito daquilo que é o Portugal 2030. Depois vários avisos direcionados para aquilo que é a agricultura e o mar, e portanto, eu destacaria aquilo que o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer aqui, que é o Portugal 2030 está implementado através de 12 programas, como todos nós sabemos, e que tem 4 âmbitos temáticos, portanto, Pessoas 2030, uma área dedicada à demografia, qualificações e inclusão, o Compete 2030, dedicada à inovação, à transição digital, a parte de sustentabilidade, portanto Sustentável 2030, dedicada a toda esta parte climática, sustentabilidade, eficiência energética, e depois, naturalmente, o Mar 2030, com uma componente que, a meu ver, me parece estratégica, atendendo àquilo que é a nossa zona económica exclusiva marítima. Claro que, a somar a isto, temos depois as 5 áreas regionais, nomeadamente aquilo que corresponde às NUTS 2 do continente, e, portanto, em jeito de resumo e de remate final, eu diria que se a empresa tem um projeto forte, focado na exportação, focado na penetração de mercados internacionais, seguramente que terá formas de financiar nas mais variadas ferramentas e instrumentos que existem ao dia de hoje. Obrigada, António. Acho que não restam dúvidas que este ano de 2024 será recheado de oportunidades para as empresas. Eu trago agora para a conversa Filipe Roque, em representação aqui do Banco Inter. A Banco Inter, pergunto, Filipe, o Banco Inter tem estado a apoiar as iniciativas do Portugal 2030? Existe alguma parceria ou até soluções financeiras para atender às necessidades específicas das empresas que se queiram candidatar a este programa quadro? Antes de mais, agradecer estar presente neste painel, agradecer ao engenheiro António Cunha, agradecer ao António Valente. Acho que é uma oportunidade para, em conjunto, 3 áreas que subsistem neste ecossistema e que acabam por atuar cada uma com o seu papel, mas acho que em complemento cada uma das áreas aqui vertidas. Eu, respondendo à pergunta, Bárbara, diria o seguinte: o Banco Inter, desde que veio para Portugal, em 2016, identificou logo o apoio a projetos no âmbito dos incentivos de fundos europeus como um pilar muito importante na sua estratégia, quer de implementação, quer de crescimento em Portugal. E nessa vertente, desde esse momento, fomentou junto das suas equipas comerciais esta vertente do negócio. Consideramos bastante importante para o tecido empresarial português. E o Banco Inter tem como objetivo ser uma referência nestas temáticas na banca em Portugal. Sabemos que estamos há apenas, desde 2016, vamos fazer 8 anos agora, dia 1 de Abril, mas acreditamos que estamos a fazer um caminho que nos permite já ter uma presença bastante grande no tecido empresarial em Portugal. Com o objetivo de materializar ainda mais este sentido, este objetivo e esta estratégia que foi definida desde 2022, que criou uma área especializada, que é a área que eu acabo por dirigir, e que pretende, acima de tudo, fazer a dinamização e divulgação destas temáticas e apoiar as empresas e as equipas comerciais neste tipo de operações. Adicionalmente, esta nova área tem como responsabilidade fazer
a interligação com as outras entidades do ecossistema. Estamos a falar de entidades públicas como o IAPMEI, o Compete, o Banco Português de Fomento, entre outras. E acima de tudo, o grande ponto que nós consideramos essencial, apostou na celebração de protocolos de cooperação. Esses protocolos de cooperação com empresas consultoras que visa, acima de tudo, aportar conhecimento e experiência que estas empresas têm, quer na montagem e submissão das candidaturas, aos incentivos às empresas nacionais, às nossas empresas clientes. E um exemplo com muito sucesso desta decisão é parecido com o FI Group, que está aqui representado pelo António e que em parceria promovemos este webinar com o intuito de esclarecer o máximo possível as pessoas que nos ouvem. E, portanto, aquilo que foi definido foi ter uma oferta completa para apresentar às empresas, e consideramos que este era um ponto fulcral. Não bastava ter uma oferta bancária tradicional, onde tínhamos as várias tipologias de crédito, mas sim ter também a oferta de empresas consultoras, de parceiros que pudessem prestar o seu conhecimento e a sua experiência às empresas, e as pudessem ajudar, acima de tudo, a identificar oportunidades de investimento. Nós queremos ter, o Banqueta quer ter um papel diferenciador no mercado e junto das empresas, e, portanto, defendemos que este é o caminho. Para isto promovemos webinars, divulgamos informação atualizada sobre os fundos, ou seja, quando há mais agora ao abrigo do PT 2030, porque não digo todos os dias, mas quase todas as semanas existem uma coisa nova para divulgar, e nós agarramos nesses avisos que saem e aqueles que são mais direcionados para o tecido empresarial português, tentamos divulgá-lo não só nos nossos sites, no LinkedIn, na app, mas também em comunicações aos clientes, para que cada vez mais eles tenham esse processo dinâmico de divulgação. E aquilo que acabamos por fazer é, sempre que, ao abrigo dessas parcerias, sempre que são identificadas empresas que têm uma ideia de investimento, seja no aumento da capacidade produtiva, na inovação, em melhorias de processos, ou em temas de eficiência energética, descarbonização e sustentabilidade, entre outros, tudo temas já falados, que é pelo seu engenheiro António Cunha, que é pelo António Valente, aquilo que fazemos é promover reuniões conjuntas. E estas reuniões o que pretendem é capacitar as empresas do conhecimento, dos meios e das ferramentas necessárias a materializar em candidaturas aos incentivos disponíveis. Relativamente ao PT 2030, consideramos que é um novo quadro comunitário, que tem, como já foi dito anteriormente, tem coisas boas, tem algumas coisas que podem ser melhoradas. Acredito que ao longo do tempo o vão fazendo, até pela experiência que se vai tendo. Acho que o plano anual foi um dos temas que acho que as empresas necessitavam. Acho que as empresas necessitavam ter um plano para conseguirem poderem planear os seus investimentos, poderem planear a sua vida, e portanto acho que foi uma excelente decisão em fazê-lo. Em termos de oferta, o Banqueta tem uma oferta ampla e muito completa de soluções financeiras que permitem apoiar os bons investimentos e os bons projetos. E, portanto, sejam no âmbito do apoio do Fundo de Maneio e da Tesouraria, seja no âmbito de uma ótica de investimento e de maiores prazos, aquilo que eu digo é as empresas que entrem em contacto com as 81 agências e os 12 centros de empresa, 10 de médias empresas e 2 de corporate, para que nos apresentem as suas ideias, os seus projetos e acima de tudo, dizer que temos uma equipa comercial totalmente disponível para ouvir e apoiar as empresas em todas as necessidades que tenham. Muito bem, Filipe. Gostaria, à semelhança da pergunta também que eu já
fiz ao António Valente, gostaria de destacar aqui algum desafio ou oportunidade que vê para as empresas a curto prazo, portanto, neste plano para 2024, gostaria de destacar alguma oportunidade em concreto? Eu acho que me vou repetir um bocadinho sobre aquilo que já foi dito anteriormente, quer pelo António, quer pelo Sr. Engenheiro, António Cunha. Eu considero que o PT 2030 representa uma vez mais uma grande oportunidade para Portugal e para as empresas, para se poderem transformar e evoluir. E nesse sentido, e como tal, estamos a falar no ano 2024, no plano de 2024, de 537 avisos, no valor de 7 mil milhões de incentivos que vão ser lançados e, portanto, acho que é uma cadência de avisos bastante importante que as empresas devem considerar nos seus projetos de investimento. Como o António disse e o Sr. Engenheiro também o disse, o PT 2030 está dividido em 4 grandes agendas: pessoas, a parte da inovação, digitalização e qualificações, transição climática e sustentabilidade e o país competitivo e coeso internamente. Destas aqui eu destacaria 4 pontos essenciais para as empresas privadas, onde eu acredito que haja mais oportunidades, e essas são a digitalização e a inovação empresarial, as qualificações dos recursos humanos, a descarbonizar a sociedade e promover a transição energética e tornar a economia circular. Estes são todos temas e áreas onde as empresas que querem evoluir, crescer e sobreviver no futuro têm que apostar e investir. É quase uma condição sine qua non para que a futuro tenham a sua atividade minimamente assegurada. Cada vez mais estas áreas ligadas à sustentabilidade e os investimentos realizados nestes campos, até pela extrema importância, como já foi dito, que é dada pela Comissão Europeia, são nucleares para a competitividade e sobrevivência futura das empresas. Nós acreditamos, o Banco Inter acredita, que as empresas que planearem e investirem corretamente terão mais resiliência no mercado global cada vez mais exigente. Como disse, o grande desafio que existe no PT 2030 acaba por ser recuperar o atraso verificado. É necessário operacionalizar e isso está com rapidez. Eu acho que as empresas assim o necessitam, o mercado assim o necessita. Acho que existe neste momento Portugal, acho que em todos as entidades que têm um papel relevante neste ecossistema necessita que isto do PT 2030 corra bem. Obrigada, Filipe. O que acabou de dizer vai muito de encontro com a minha questão que eu tinha aqui para rematar, porque de facto os investimentos que forem agora realizados pelas empresas neste ano de 2024, bem como ao longo de todo o programa quadro do Portugal 2030, terão certamente impacto no futuro de Portugal nos próximos anos. Pedia também ao Sr. Presidente e ao António Valente que nos dessem aqui uma nota final, considerando aquilo que discutimos hoje do Portugal 2030 e as oportunidades para 2024, que mensagem gostariam de deixar para as empresas? Posso dar a palavra, se calhar, ao Sr. Presidente primeiro. Muito obrigado. Estamos no fim, estamos a aproximar-nos do fim deste webinar. Eu, de qualquer maneira, agradeço o tratamento diferenciado com que fui tratado pelo António Valente e pelo Filipe Roque, mas eu posso ser António Cunha também, e não ser o Sr. Engenheiro. A mensagem final que eu deixava, e eu gostava de dizer que o grande alinhamento, como o Filipe Roque disse, estes projetos, para serem bem conseguidos, eles certamente têm que ter vários atores, e nomeadamente as questões ligadas ao financiamento dos projetos, porque há uma componente dos investimentos que são apoiadas por estes fundos públicos, mas depois há certamente toda uma equação de financiamento que é preciso resolver, e ela resolve-se, por vezes,
necessariamente com alguns fundos dos promotores, mas necessariamente com soluções de financiamento, nomeadamente o papel da banca. Portanto, é muito importante nesse financiamento, mas é muito importante também a garantir, e mesmo para nós, a dar um conforto, porque também faz uma análise financeira ao projeto e também, portanto, um promotor só consegue um apoio para a componente financeira do projeto se as entidades financeiras acreditarem nele. Nós não trabalhamos diretamente com as entidades bancárias, apesar de vermos e recebermos este feedback. Nós temos também mecanismos de apoio à parte de financiamento, mas fazemos apoiando o Banco de Fomento, e depois o Banco de Fomento é que tem, portanto, mecanismos de protocolar com a banca alguns apoios que, fundamentalmente, em termos práticos, reduzem o risco associado ao financiamento que a banca pode dar, permite que depois haja alguma bonificação dos encargos financeiros que lhes estão associados. A banca hoje, esta questão que eu falei desde o princípio, das questões da sustentabilidade ambiental, e que aqui no nosso modelo de gestão e na terminologia europeia cai muito dentro de um jargão que cada vez vai ser mais utilizado, que é o DNSH. Portanto, nós só apoiamos projetos que não tenham, que don't have significant harm to the environment, portanto, que não tenham qualquer risco para o ambiente. É um conceito que do nosso lado ainda importa burilar, ainda importa definir o que é não ter risco para o ambiente. Qualquer atividade produtiva provavelmente tem sempre algum impacto ambiental, mas temos que encontrar um equilíbrio entre ter uma atividade produtiva que seja sustentável e que esse risco seja mínimo. E, portanto, mas esta também é uma evolução positiva que a banca está a ter. Hoje em dia, as questões dos vários bancos estão a ter opções de políticas de crédito que também fogem, de algum modo, de investimentos que não sejam DNSH, portanto, que não tenham essa perspectiva de serem minimalistas no impacto que provocam sobre o ambiente. Em termos de comentário final, eu provavelmente, e correndo o risco de dizer algo que pode aparecer como retórica, aquilo que eu gostaria de sinalizar é que, de facto, estes fundos são muito importantes, estes fundos são uma oportunidade, mas e o conselho que eu dou às empresas é que só faz sentido terem um projeto e candidatarem-se a um projeto se esse projeto tiver, de facto, na linha estratégica da empresa e corresponder àquilo que a empresa tem como estratégia, e, portanto, o projeto ser mesmo importante para o percurso que a empresa está a fazer e para a sua linha estratégica. A questão que às vezes acontece, eu diria que acontece mais nos projetos de colaboração com as universidades, não nos projetos diretamente ao investimento produtivo, que às vezes entramos em alguns projetos destes por simpatia, entramos num projeto destes porque aquilo é interessante, não está exatamente no core da atividade da empresa, mas é interessante e podemos vir a precisar de algo ali relacionado com aquilo no futuro. Se o projeto for lateral à empresa, eu penso que isso não é bom e deve ser evitado. Temos que estar nos projetos de alguma operação. O projeto está no caminho crítico da empresa e, portanto, faz todo sentido, porque no fim do dia a empresa vai ter sempre que aportar recursos a estes projetos, vai ter que aportar recursos financeiros e vai ter que aportar talvez o recurso que é cada vez mais escasso, que é o tempo, a atenção e a disponibilidade da sua equipe de gestão, dos seus recursos humanos, e, portanto, isso só faz sentido se o projeto estiver mesmo no caminho crítico da empresa. E, portanto, é isso que nós procuramos e que procuramos cada vez mais perceber e entender que o projeto está mesmo alinhado com aquilo que é a estratégia da empresa e que não vamos fazer um projeto porque apareceu um programa, uma linha de ação, uma temática de financiamento que corresponde a uma área que cruza com a empresa. Se o projeto está na linha naquilo que é o caminho crítico, depois aí teremos todas as condições para correr bem. Também uma última nota, e sobretudo relacionada com os projetos da internacionalização, uma nota que tem a ver com algumas questões que estamos neste momento a tratar no 2020.
por vezes as empresas, penso eu, ou temos tido alguns casos de as empresas serem razoavelmente, não muito exigentes com alguns compromissos que assumem nestes projetos, nomeadamente metas de exportações, e fazem um projeto e esse projeto tem algumas metas, dizer que daqui a 3, 4 anos o nível de exportações vai aumentar de determinada percentagem. Por vezes esses números são muito ambiciosos e isso faz-nos com que hoje temos alguns casos aqui em sede de fecho de 2020, projetos cujo o impacto na empresa pode até ser negativo, porque esses indicadores não estão a ser atingidos e portanto, depois há um contrato certamente que implica que os apoios retrovertidos. E por isso, portanto, os dois conselhos, projetos naquilo que é o caminho crítico da empresa, naquilo que é a sua estratégia e algum cuidado ao assumirem compromissos futuros de que o projeto vai levar a este ou aquele indicador. Temos que ser ambiciosos, mas temos que ser realistas, porque senão o projeto pode se tornar contraproducente se de facto, porque há consequências dessas metas. Obrigada. António, passo-te a palavra também aqui para o remate final, por favor. Sim, eu gostaria de destacar aquilo que o António Cunha teve a oportunidade de dizer, ou seja, não vale a pena fazer projetos por simpatia, e numa primeira instância até estou a falar contra mim, está bem? E não vale a pena porquê? Não vale a pena porque a equipa de gestão irá ser ocupada relativamente a isso, porque a empresa vai ter de comprometer-se com determinados indicadores, com determinados work packages, com determinados PPS, vai alocar pessoas, e se aquilo não está inserido numa estratégia, então, perdoem-me a expressão, é um desperdício de tempo, está bem? E por isso, de um modo muito, muito resumido, eu gostaria de deixar a mensagem que todas as empresas que nos estão a ouvir, que procurem sobretudo um aconselhamento profissionalizado, não caiam em tipo de conversas também da cobra, porque não vale a pena, neste tipo de candidaturas. É importante definir a estratégia, é importante definir que a estratégia está de acordo com aquilo que são os objetivos a curto e médio prazo da empresa. É muito importante definir aquilo que são os seus objetivos, como por exemplo na internacionalização, não pôr objetivos nem pouco ambiciosos, nem exagerados, que não fazem sentido nenhum. Ou seja, eu já conheci empresas e já vi candidaturas que empresas com 1 milhão de faturação, 900 mil, a pôr em 10 mercados, não faz sentido, não existe capacidade humana para isso, tirarem-se para projetos de €500 mil e mais, e portanto é contraproducente e no final do dia só vai a criar dissabores e isso não é bom. Portanto, definam muito bem o business plan, os objetivos, e depois, claro, tentar procurar as fontes de financiamento mais competitivas dentro daquilo que está ao dispor das empresas. Para terminar, não poderia deixar passar esta deixa relativamente ao DNSH. Reforço que nós lançámos recentemente uma área de sustentabilidade e podemos ajudar as empresas, seja no DNSH, seja num roteiro de descarbonização, ou seja, num relatório ESG completo. Tá bom? Estás em muito, Bárbara. Peço desculpa. Obrigada, António. Estava a dizer, Filipe, sei que há pouco já fez ali um resumo, mas se quiser ainda deixar aqui umas últimas palavras também às empresas, diretamente às empresas. Também está em mute, Filipe. Obrigado. Não, Isto de pôr e tirar o mute às vezes é complicado. É verdade. Traiçoeiro. Agradecer uma vez mais a possibilidade de ter estado neste painel. E acima de tudo, como mensagem final, reafirmar que o Banco Inter está disponível para analisar projetos que as empresas tenham, ideias que as empresas tenham, promover reuniões com os parceiros, onde o FI Group é um dos parceiros com maior sucesso, e portanto dizer que estamos à disposição das empresas, para as empresas, e que com certeza faremos o nosso caminho e ajudaremos as empresas
a materializarem as suas ideias, os seus projetos e que consigam ser resilientes e sobreviver neste mercado tão global e tão competitivo que existe. Obrigada, mais uma vez obrigada aos três, correndo o risco de fazer aqui um tratamento diferenciado, um especial obrigada ao Sr. Presidente por ter estado connosco neste webinar. Conforme iniciei a sessão, relembro que as questões que foram colocadas no chat serão todas compiladas e respondidas. Faremos chegar as respostas através do e-mail que nos deram no registro do evento. Dou por encerrada a sessão. Obrigada a todos os que estiveram a assistir. Até ao próximo webcast.